Saudações, Namaskar a todos e todas. Saudações. A gente teve um pequeno acidentinho aí, fez acho que um ruído talvez, não sei, mas estamos chegando, tá tudo bem. A nossa aula está entrando num campo de investigação muito precioso, muito rico, que é as Upanishadas. A gente A gente visitou alguns arquétipos do yoga, arquétipos muito básicos, que necessariamente foram contemplados porque eles vão aparecer nas Upanishadas que vão dar fundamento para o yoga. Então, não tinha como a gente não olhar para esses arquétipos. Alguns deles a gente não visitou e eu deixei para a gente visitar aqui quando a gente começar a fazer os estudos aqui, as leituras das Upanishadas. Então a gente consegue ir apresentando esses arquétipos. Hoje mesmo a gente vai ter um arquétipo que ainda não havia sido apresentado. Mas, retomando, então a gente estudou um pouco sobre a relevância dos Vedas para o Yoga, tomando como base que o Yoga ele já está todo esboçado, e algumas pessoas até acham que ele está mais do que esboçado, ele já está plenamente apresentado dentro dos Vedas. Os Vedas, existe um campo de conhecimento védico que vai falar mais do conhecimento filosófico. Esse campo que é do conhecimento filosófico é exatamente as Upanishadas, ou os Upanishadas. Eu confesso que, até onde eu sei, o gênero é feminino, mas a gente encontra por aí os ou as, tanto faz. No final, o que importa é o texto e o seu conteúdo. Além disso, a gente começou então a falar um pouco sobre a importância da Upanishada enquanto expressão registrada, como registro de fato da experiência dos rishis. Então, assim, a gente viu que as muitas métricas poéticas, acho que a gente já chegou a falar disso, mas não falou, está falando agora, as muitas métricas poéticas da apresentação filosófica indiana tem a origem nas Upanishadas. O indiano ele dá muito valor na hora de expressar uma verdade espiritual, tanto melhor se aquela verdade espiritual puder ser cantada. Então, eles estudam muito a métrica. E aí tem até assim, digamos, parece um pouco a nossa tradição aqui de repentistas, que vão fazer os seus embates no repente. Então, os sábios, eles meio que faziam uns encontros de repentistas, assim. Eram rishis repentistas, vamos dizer assim, cantando a verdade védica. Então, eles dão muita importância para essa forma de expressar, porque tem que ter uma certa musicalidade, até porque facilita a memorização. Quando a gente fala de Vedas e Upanishadas, a gente já está falando de um período em que viram que existia a necessidade de fazer o registro disso, escrever isso. Aliás, a quem é dado os créditos por organizar os Vedas, registrar as Upanishadas, é justamente Vyasadeva. Vyasadeva ele é tão importante dentro da filosofia, da mística, da religiosidade hindu, que, por exemplo, o Guru Purnima, que é a noite que se celebra o Guru, o mestre espiritual, ele cai, a data de celebração do Guru é no dia de nascimento de Vyasadeva, porque ele realmente é considerado, não miticamente, mas historicamente o primeiro Guru, porque ele justamente fez o apanhado das informações dos registros védicos todos, organizou em 4 Vedas, organizou os Upanishadas e etc. Mas assim, quando a gente fala dos Vedas e das Upanishadas enquanto registro escrito, obviamente a gente está falando de um processo adiantado do desenvolvimento da espiritualidade lá na velha Bharata, na Índia ancestral. Por quê? Porque existia toda uma tradição oral antes disso. Então, assim, a tradição oral, ela sobreviveu mediante
a métrica poética. Então tem uma grande importância isso. Eu só falei de umas coisas, né? Mas assim, ainda tem um monte de outras coisas dentro dos Upanishads para a gente levar em consideração, como por exemplo, todos os relatos dos heróis, dos semideuses, dos deuses. Isso está nos Puranas e está nas Upanishads também. As Upanishads, no entanto, ela acaba falando mais do conhecimento védico que se apoia no conceito primordial Brahman. Brahman é aquele que se expande, aquele que cresce, ele está relacionado, inclusive, com a observação da natureza, né? Como a semente brota, vira brotinho, cresce, dá flor, dá fruto, vira uma grande árvore, a grama cresce, tudo que cresce, né? Então eles viram, através dessa contemplação da natureza, eles também entenderam que, por exemplo, a nossa inteligência cresce. Se isso, por exemplo, que eu estou trazendo, poxa, eu peguei isso de falas do professor Carlos Eduardo, de historiadores hindus, lá do Eliade, de um monte de gente. Todas essas pessoas que me auxiliaram a compor internamente um discurso, né? Porque todo conhecimento ele tem algo de discursivo. Então, a construir o discurso do conhecimento, essas pessoas regaram em mim o meu saber, ainda que o meu saber possa estar impreciso, imperfeito, de alguma forma você entrando em contato com esses conhecimentos também está crescendo a informação dentro de você, a sua capacidade de abranger mais e melhor desse campo de conhecimento específico. Então isso é reverenciado não apenas na natureza, com tudo aquilo que cresce, mas na observação dos sábios daquilo que é o nosso processo interno também, né? A nossa percepção, ela se expande, a nossa inteligência também se expande. Então aqui eu coloquei 3 recadinhos, assim, 3 notas primordiais para a gente poder recordar. Mohini, se você puder dar a lidinha para a gente aí do 1, 2, 3, do que a gente viu de básico. Os textos não pretendem ser fatos jornalísticos ou mesmo formar um sistema. São os registros das experiências espirituais dos rishis e sábios primitivos. Só um pequeno comentário, apesar de que as Upanishads não pretendam formar um sistema, todos os muitos sistemas de yoga estão fundamentadas nela. Então, indiretamente isso acabou acontecendo, mas não era o objetivo dos rishis quando eles cantaram a verdade através dos Vedas e das Upanishads. Os textos não se importam em produzir uma dada linearidade de transmissão do conhecimento. Praticamente são apresentados sem importar-se em traduzir ou não uma exposição lógica. Então, alguns textos, assim, a sensação que você tem é que, sabe quando você chega na festa, que tá todo mundo rindo e trocando altas ideias, e você chega e tipo, a conversa já tá rolando tem horas. Então, vários textos do Upanishads, a sensação que você tem é que você tá entrando numa conversa super animada, tá todo mundo já debatendo algum assunto assim, e já se prevê que todo mundo sabe do que é que se tá falando, mas não necessariamente. Em vários Upanishads a gente fica com aquela cara de ponto de interrogação, tipo, por que ele está falando disso, afinal de contas? Eles não estão nem um pouco interessados se a gente vai entender ou não vai entender o contexto. Como a gente falou, uma das sensações que dá é que as Upanishads elas vão desenvolvendo vários assuntos ao mesmo tempo e que estão em andamento e que não pretendiam criar um ponto de início e um ponto final naquele ensinamento. Ele tá fluindo. Vai entrando aí no bondinho e veja se você chega lá onde eles estão apontando. Não existe uma marca de início ou fim das Upanishads. Também não encontramos a assinatura de quem tem escrito. O anonimato é mais do que intenção de se esconder. Isto é assim porque a experiência que nos textos vão relatadas e expostas é justamente a da unidade, ou do Brahman. Como todos são Brahman, não há por que assinar. Então esse também é uma característica interessante, né? Porque, de um modo geral, se a gente olhar para nós ocidentais, olharmos para a modernidade,
Se a gente desenvolve uma ideia, a gente tem apreço por aquilo que a gente desenvolveu, né? A gente de alguma forma, quando desenvolve uma ideia, a gente quer de alguma forma colocar a nossa marca indelével lá, né? É quase como se a ideia ela não fosse boa o suficiente se ela não tiver alguém que está por detrás dela assinando, porque tem muito pessoalismo. Mas como é um conhecimento que é completamente impessoal e que aponta para o Brahman, ou seja, para o ser real expansivo, que é impessoal, seria um pouco contraditório esse tipo de apreço, né? Então eles não só não querem, eu não quero que ninguém saiba que sou eu que estou dizendo. Há uma convicção filosófica em não assinar esse texto, me parece, né? Ninguém disse isso, porque esse não é assunto da Upanishad. Mas eu tenho a sensação que eles realmente querem que a coisa permaneça impessoal, que não seja exatamente uma vitrine, né, para poder falar, olha como eu sou sábio, veja o que eu escrevi, etc. Muito bem, a gente hoje vai trabalhar, eu escolhi como primeiro texto para a gente trabalhar a Isha Upanishada. A Isha Upanishada, ela não necessariamente é a Upanishada mais antiga, mas ela é uma das mais antigas. Fala-se de 108 Upanishadas principais e 10 ou 12 que são assim as mais importantes. A Isha Upanishada está entre essas mais assim. Está no topo, né, da lista das Upanishadas, o top 10, da lista de Upanishadas para a gente conhecer. Eu peguei ela primeiro porque ela não é das Upanishadas a mais complexa da gente entender, ponto 1. Ponto 2, porque ela não só é inteligível, como ela é muito clara e direta, muito objetiva. E porque também ela aponta para certos princípios que eram ao mesmo tempo princípios filosóficos e éticos. Mas a gente vai ver isso no próprio texto. Eu separei aqui mais 3 tópicos interessantes para a gente falar sobre a Isha Upanishada. Isha, um nome, ou melhor, epíteto ancestral que aponta uma divindade. Divindade esta que é, acima de tudo, pura inteligência. Provavelmente deste nome surgirão outros tais como Ishvara e Ganesha. Então eu vou pegar, por exemplo, Ganesha, né? Vamos pegar esse nome. Ganesha é o deus com cabeça de elefante, é uma figura bem popular, né? Bem conhecida aí do panteão hindu, né? Então a gente tem 2 palavrinhas, Gana e Isha. Gana é o exército de duendes, de Rudra, né? São os exércitos da divindade. E Isha entre as muitas traduções, é Deus. Então você pode falar que Ganesha ou Ganisha, Ganesha é a proteção divina. Né? Essa é uma forma e aí uma forma de representar ela é através daquele ícone. Mas né, não é que o indiano ele acha que realmente tem um Deus com cabeça de elefante. Não é isso, né? O ícone e o nome, ele guarda significados mais abrangentes, né? Então Ganesha, Isha é isso, o exército de Deus ou a proteção divina. E só para trazer um parênteses aqui nisso que o Ananda está apontando, é que é muito interessante você observar que as crianças na escola aprendem esses símbolos, esses ícones, com todos esses detalhes e as suas representatividades. Então, por exemplo, quando você vai assistir um espetáculo de dança indiano e você vai ter lá uma determinada figura fazendo gestos com as mãos, fazendo movimentos com os olhos, tombando a cabeça para um lado ou para o outro, cada um desses gestos é como se fosse uma palavra, uma frase com um significado completo que as crianças aprenderam na escola. Então pode ser um espetáculo de 4 horas, como por exemplo um Kathakali, dura 4 horas, não tem uma palavra e as crianças riem, choram e se emocionam. Você fica assistindo, não entende absolutamente nada, mas elas entendem. Todo mundo entende porque isso faz parte do conteúdo didático, pedagógico do que se aprende desde pequenininho na escola. Aí assim, a gente pode pegar 3 traduções básicas assim de definição que
a consciência, esse Isha, como a consciência que está sempre presente, é a consciência plena, a consciência que é toda abrangente. Então a gente diria que todo o universo é o próprio Isha. Você também pode falar dele como uma inteligência divina que cria, como criador transcendente. Aí nesse caso, Isha, ele forma o nome Ishvara, né, que também é isso, é o Deus que, por exemplo, para os indianos, é essa inteligência divina que escolhe os nossos karmas, né, porque a gente tem lá um batalhão de karmas para queimar, aí essa inteligência divina ela vai olhar, vamos escolher os karmas que melhor vão favorecer esse indivíduo a chegar à plena realização do seu ser, a um amadurecimento espiritual. Então Ishvara, ele é Isha, ele é a inteligência de Isha na hora, por exemplo, de escolher os nossos karmas. Mas assim, porque também que onde a gente vai encontrar a presença do Isha numa cultura um pouco mais adiantada. Agora eu separei aqui algumas informações para a gente olhar onde é que o Isha entra na cultura do yoga, especialmente porque aqui, né, essa aula vai também para o pessoal que está fazendo aula de Hatha Yoga, do yoga corporal. Esse yoga corporal, ele obviamente tem um fundamento, ele tem um escopo, o seu escopo próprio é o Tantra. Então dentro do Tantra, como é que Ishvara ele vai aparecer? Aí eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder compartilhar rapidamente com vocês, antes de chegar logo na leitura. Quando eu digo rapidamente, eu não sei se vai ser tão rapidamente assim, porque eu separei bastante coisa, eu quis realmente trazer, né? Depois eu sei que pode ser que vocês estão anotando e você fala, nossa, mas é muita informação, aí o vídeo está gravado, revisita o vídeo, não tem problema, mas eu acho que trazer informação nunca é demais, e eu espero que a árvore do conhecimento só cresça para todos nós, assim como fizeram crescer na minha própria experiência, e eu sou grato aos professores por isso. Então vamos lá. Falar de Isha é falar diretamente ao coração. Do coração. Perdão, precisa fazer essa correção, porque não é falar o coração. De novo. Tá certo falar o coração, mas no caso aqui é do coração. Claro, claro. A hora que o escritor coloca, escolhe o pronome, ele pensou qual era o pronome adequado, e aí o pessoal vai lá ler e lê errado, tem que corrigir. Vamos lá, de novo. Falar de Isha é falar diretamente do coração. Na cultura mística popular hindu, o coração é a sede das sensações, emoções e das intuições. Não apenas na cultura hindu, em verdade, eis algo que pode ser referido como universal. Toda alegria e toda dor emocional são experimentadas e localizadas no coração. E temos inúmeros termos que nos apontam para este campo, como... Vamos lá. Por exemplo, coração quebrado, coração partido, coração leve, alegre, coração pesado, endurecido, coração mole, coração de pedra, coração apertado, coração fechado, coração aberto. Ações associadas a estas palavras e outras mais como? Abrir o coração, oferecer o coração, falar de coração para coração, ouvir o próprio coração, colocar coração na ação, recusar o coração, oferecer o coração, bondade de coração. Aliás, de modo geral, toda bondade, caridade e compaixão são referidos ao coração. Um rogo de coração nas mãos, sabe? Eu estava com o coração nas mãos. Também qualidade de nascimento ou de caráter, que também vai associado, como bom coração, coração nobre, baixeza de coração, coração grande e de coração bem nascido. Esse termo coração bem nascido não é tão frequente no Ocidente, mas no Oriente tem muito isso, sabe? A gente, por exemplo, tem aquela coisa do sangue bom. O tal fulano é sangue bom. Eles falam lá, tal fulano tem um coração bem nascido. Ou é bem nascido de coração. Então tem essas peculiaridades culturais, né?
Mas, de todas as formas, o coração ele é sempre a sede da intuição, ou seja, da inteligência que prospera, que conhece o mundo e os fenômenos, não a partir da racionalidade, não a partir como eu posso dizer, das aparências, né? Ela transcende, né? Então o coração ele conhece a verdade por detrás das aparências, ele revela os mistérios, sendo ele mesmo um mistério para si mesmo. Ele revela todos os mistérios, mas o mistério do coração, o coração não revela. Então tem essa peculiaridade que também aparece muitas vezes na hora de falar sobre o conhecimento, né? O conhecimento ele prospera para você a verdade do mundo, de todos os seres. Mas a verdade do ser não pode ser construído como discurso, só pode ser experimentado diretamente. Assim como se a gente virar para alguém que nunca sentiu o coração partido, quem já teve o coração partido, ao ouvir, nossa, eu fiquei de coração partido, a pessoa sabe exatamente o que é. Não precisa ficar explicando para ela o que é o coração partido. Ela sabe, ela tem a evidência interna disso, né? Então o coração ele aponta para esse conhecimento que é evidente, ainda que implícito. Ele não vem na forma de... não dá para você traduzir ele para discurso, mas ele é evidente para todo mundo. Então, todo esse conhecimento ele não necessariamente precisa passar pelo crivo analítico. Assim, os sufis, por exemplo, eles falam do olho do coração. O olho do coração tem esse mesmo sentido, de ver o essencial, de ver a verdade por detrás das aparências. Então, essa qualidade do coração como a lente para ver a verdade, como a sede da intuição, não é pertença exclusiva dos indianos, mas até onde se sabe, até onde eu pelo menos sei, as tradições mais antigas que falaram do coração e trouxeram esses elementos, digamos, místicos do coração foram os indianos e os egípcios também, que tinham uma coisa especialmente relacionada com esse olhar para o coração dentro dos seus livros fúnebres, do livro dos mortos egípcio. Lá tem a coisa de que Anubis pesa o coração da entidade que morreu para ver para que local ele iria, né? Para onde ele vai. Ele vai para as regiões inferiores ou para as regiões deleitosas. Então já tinha essa ideia de pesar o coração. Vamos lá então. Tantrikas, yogis e os místicos ainda mais ancestrais que escreveram as Upanishads falam do coração como o próprio trono de Deus, ou como Deus mesmo quando tomado por um coração espiritual. E aí não é o nosso coração físico, mas um coração intangível. No Tantra, especificamente, em sua cultura e tradição iconográfica a serviço da contemplação, através dos adharas, ou suportes à meditação, os chakras, apresentam-nos Isha, como a divindade regente do coração. Então Isha, ele é o Deus que se assenta no nosso coração, que é o Senhor da alegria, da felicidade, da compaixão, da graça. Então ele tem essa qualidade auspiciosa, né? Só tem auspiciosidades em Isha presente no nosso coração. Esse chakra ele é tão importante na tradição tântrica, especialmente na tradição da Cachemira, que, por exemplo, eles não trabalham com aquela apresentação progressiva dos chakras, do Muladhara até o Ajna e mais o Sahasrara. Ele não fala para você começar no Muladhara, ele fala, comece diretamente no Anahata, vá diretamente para o coração. E assim, ele é considerado o lugar de início do trabalho espiritual que todos nós temos para realizar, e ele também é um ponto de intersecção, né, de encontro entre as forças telúricas e as celestes. Então é um lugar onde o céu que está descendo sobre nós e a força da terra que está subindo em nós se encontram e fazem a sua comunhão.
Eu tô rindo porque eu conduzi ontem a prática de yoga, a Cacá tava presente, né, Cacá? E foi justamente essa imagem que eu trouxe, você lembra? Você lembra disso? A força celeste puxando para cima, a força puxando para baixo e a gente harmonizando essas duas forças no nosso coração. Esse lugar de harmonização, ele é justamente o próprio coração, que é apresentado com um yantra, né? A sua forma geométrica aí é a de uma estrela de 6 pontas, que a gente conhece aqui como selo de Salomão ou estrela de Davi. Né? Ela tem os dois símbolos que remetem o triângulo com a ponta para cima ao fogo, e associado a Shiva, e o triângulo para baixo, que é a água, associada com Shakti. Então seria o lugar onde o yogin, né, ele vai desenvolver e efetivar a realização espiritual. E mesmo depois, não só no Tantra da Cachemira, isso é praticamente em todas as perspectivas do yoga, mesmo depois de se alcançar a realização espiritual, sempre nós remetemos o coração. O sábio precisa voltar para o coração, porque é o lugar onde ele vai fazer do amor conhecimento e do conhecimento amor. Ele vai fazer essa integração. Aí tem vários arquétipos que trabalham com essa dinâmica simbólica, né? Também é dito que, veja, tudo que eu estou dizendo aqui é cultura tântrica, mas não é exclusivamente do Tantra, tá? Também é dito que no coração existe um Granthi. O termo Granthi significa nó, que é chamado Vishnu Granthi. Então é o nó de Vishnu. Vishnu, ele é considerado a deidade auspiciosa que conserva todo o universo. Ele é o grande Deus conservador. Então ele faz aqui o Vishnu Granthi, esse nó, ele está associado com a nossa identificação como entidades individuadas. Então a nossa ideia de individuação, o ego, ele é precisamente o Granthi, o nó de Vishnu no coração. Não é que Vishnu deu este nó, é que enquanto existe este nó, a gente não consegue ver a presença de Vishnu dentro de nós. Vishnu está inclusive associado algumas vezes com a estrela d'alva, que na verdade é o planeta Vênus, o terceiro objeto mais luminoso no céu. Então, digamos, é a estrela da alma dentro de todos nós. O trabalho espiritual é justamente desfazer o Vishnu Granthi, que seria dissolver o ego para poder a gente ter uma percepção de quem nós somos de fato. O nome Anahata, chakra, ele tem o sentido de intocável, incorruptível, imbatível, imaculado. Esse intocável, algumas vezes se refere a instrumento. É um instrumento que eu não consigo tocar. No sentido de que aquilo que a gente sente não está nas nossas mãos. Eu não posso manipular o que eu sinto. Eu posso dizer que estou feliz, mas lá dentro está experimentando tristeza. Quem é que nunca diz que está tudo bem quando está tudo mal? Todo mundo já fez isso. Mas por mais que a gente possa enganar os outros, a gente não tem como enganar o coração. Aquilo que se manifesta no coração é tal como é, não tenho como mudar isso. Então ele é imaculado, ele é intocável. Eu não tenho como também transformar de fato aquilo. Eu posso transformar a minha percepção, mas eu não posso transformar aquilo que o coração revela. O que o coração revela é sempre a verdade do próprio coração. Por isso é que ele a tudo ilumina, mas ele não se deixa iluminar por nada, né? Porque não tem jeito. A gente pode contemplar o que vai nele, mas a gente não pode mudar. Mas além de chamar Anahata, aí assim, eu não entrei nisso, eu não trouxe esses detalhes, mas assim, no peito, na caixa torácica, das diferentes dikshas, iniciações e práticas espirituais que tem aqui, assim, o peito ele tem uma série de pontos de concentração, ou seja, adaras. Então algumas vezes um texto está falando de Anahata, mas ele não está falando do chakra Anahata, ele está falando de algum outro ponto. Aí eles dão diferentes nomes. Algumas vezes
a sensação que dá é que são lugares diferentes, são pontos diferentes, é como se a gente tivesse muitos corações no peito, e outras vezes parece-me que cada uma dessas definições está dizendo mais respeito à natureza da experiência do coração. Então, por exemplo, a Anahata é esse coração intocável. A sensação, isso é bem pessoal, tá ok, gente? É uma leitura bem pessoal. A sensação que eu tenho do Anahata é que ele está falando de emoções, de sentimentos, está mais relacionado com aquilo que a gente experimenta aqui no campo empírico, natural, do mundo. E quando, por exemplo, ele também é chamado de Gurukula, que significa a morada secreta do guru, do mestre. E aí eu sinto que está falando do coração, de um campo mais profundo do coração. Mais do que ficar tentando posicionar onde está o coração, entender que existem diferentes profundidades do coração. Então ele também é chamado de Hridaya, que significa eu sou o centro, ou eu sou aquele que pulsa, aquele que vibra. Tem vários significados aí. Assim como o espaço que sempre permanece puro e incontaminado, no coração está o mandala de Vayu, a estrela de 6 pontas, cercada por um vapor cinza, nos ícones tântricos. É apresentada como uma flor em seu pericarpo, assentado o mandala do ar. Daí surge a ideia de que o Atman, ou ser real, em nosso coração, é quem comanda o fluir espontâneo da respiração, através de sua espontânea contemplação. O Atman é puro samadhi ininterrupto. Então a noção do indiano lá atrás, né, dos videntes, é que não... A gente, quando pensa em respiração, a gente pensa nos pulmões, né? A gente fala dos pulmões, porque a gente tem essa máquina, mas eles entendem que essa máquina está sendo operada por um outro. Então, quem de fato comanda a respiração não são os pulmões, e sim o coração. Ou melhor, o Atman que está assentado sobre o coração. É ele que faz o comando. E quanto a essa fumaça cinzenta aí ao entorno, ela é o Jivatman, ou seja, o Atman que está condicionado, identificado com o corpo, com ser uma jiva, né? Com ser uma alma encarnada. É isso que produz a fumaça cinza. Veja, tudo isso que vai descrito nos Tantras e que também vai descrito nas Upanishadas foram experiências visionárias dos rishis. Através da clarividência, eles tiveram essas experiências. E eles perceberam que na medida em que eles iam aplicando Nishtha, o que é o Nishtha? Nishtha é o assentamento da sua percepção cada vez mais no coração, Hridaya Nishtha ou Atma Nishtha, a fumaça cinza ia se dissolvendo e o nó de Vishnu ia se dissipando. E aí mais brilhante se tornava o coração. Mas eles viram outras coisas lá dentro. Eu separei aqui e estou trazendo tudo para vocês aí, a gente ir contemplando. Quando o conhecimento último de Brahma é perfeitamente revelado, esta fumaça cinza é dissipada. Nos ícones encontramos um triângulo invertido, Yantra Devi, o selo da Grande Mãe, e dentro dele um lingam, uma pedra fálica de puro ouro luminoso. Este linga brilha, vibra e irradia, símbolo da experiência efetiva de Spanda ou Spurana, a doce vibração do coração. Esse elemento, assim, não é abstracionismo, existe o campo de experiência empírica, mas não importa agora. Quer dizer, importa sempre, mas a gente não vai entrar nisso agora, nesse estudo. Mas é só para saber que também tiveram essa experiência, ela é narrada e ela é efetivamente testemunhada pelo yogi. O falo sagrado de ouro incandescente nas entranhas do coração espiritual será visitado e celebrado não apenas na cultura tântrica, será vividamente reverenciado em outros escopos místicos. O que sinalizou para alguns historiadores, por exemplo,
a inclinação ou mesmo conversão de Shri Shankaracharya para o tantrismo, especialmente os versos dedicados à Grande Mãe e a prática do Shiva Manasa Puja, adoração mental a Shiva na forma do lingam no coração. Aí assim, alguns historiadores, eu já travei contato com duas informações, que na verdade Shri Adi Shankaracharya sempre foi tantrika, um praticante do Tantra, e que ele desenvolveu o Vedanta, até porque ele foi requisitado a fazer isso, para poder combater o budismo, e outras versões que dizem que não, que na verdade ele era Vedantin mesmo, e depois ele se converteu ao tantrismo. Eu coloquei aqui a descrição dele ter se convertido, porque é mais forte. Mas eu também já encontrei historiadores que defendem que não, na verdade ele sempre foi tantrika, ele teve um tempo desenvolvendo o conhecimento do Vedanta e depois ele voltou para a sua prática tântrica, que na verdade sempre foi a sua prática de base. De todas as formas, é a reverência a esse linga, a essa pedra fálica no coração. Ali também encontra-se o Hansa, que é o cisne sagrado, que está associado na verdade com um mantra. A gente não vai entrar nisso, vai ter um Upanishad específico que a gente vai trabalhar esse tema. E também está o Kalpataru ou Surataru, que é a árvore celeste que concede desejos, que é uma árvore baniana. Então pensa, os rishis estão dizendo que dentro do seu coração tem uma árvore celestial que concede qualquer desejo. Tudo o que você desejar de coração, o próprio coração vai te dar. Entenda, né? Eu sei que as pessoas não vão hoje fazer aula de yoga nas academias pensando que elas podem desenvolver a árvore celestial para aquisição de desejos e etc. Mas o yoga originalmente, ele também tinha essa ideia. Tanto que o próprio desenvolvimento do yoga, ele é apresentado iconograficamente como uma árvore, com muitos galhos, onde está yama, niyama, dharana, dhyana, samadhis, etc. Então essa imagem da árvore é algo que está na cultura hindu, mas há muito tempo. Os indianos, eles amam de tal forma árvores que na cultura drávida as pessoas se casavam com árvore. Eu não encontrei o grande amor da minha vida. Não precisava necessariamente ser uma pessoa, a pessoa podia casar com uma árvore. A gente chegou acho que a falar isso em alguma aula, eu até brinquei, cuidado para não casar com uma jaca, porque né, se você tiver uma DR com uma jaca pode ser terrível, enfim. Mas os indianos têm isso, então eles vestem árvores. Você anda pelas ruas na Índia, assim, você vê umas árvores vestidas, pintadas, toda colorida. Eles fazem devoção nas árvores, eles colocam as imagens das deidades no pé das árvores. E na época dravidiana, eles se casavam com as árvores. Ou sempre que iam se casar, casavam debaixo de uma árvore. O padrinho, né? O padrinho, o sacerdote, o sacerdócio e o apadrinhamento era realizado pelas árvores. Olha que coisa mais bucólica, bonita, né? Pagã, né? Paganismo puro, né? Tinha essa coisa muito forte, assim. E além do Kalpataru ou Surataru, essa árvore mística, tem o Manipita. Manipita é um altar de pedras preciosas. Enfim, vou dar uma corridinha aqui. Muita coisa. Eu separei muita coisa, gente, muita coisa. Depois a gente vai trabalhando aos poucos. Mas, assim, só para deixar aqui registrado que... cadê? Aquele que desata o nó do coração se torna semelhante a Vishnu. Na cultura Vaishnava, acabou falando mais que se torna semelhante a Krishna. Aí a gente vai ver que existe, porque o Isha Upanishad ele participa do Yajurveda. O Yajurveda ele é um compêndio, uma coletânea de hinos que se dividiu em Shukla Yajurveda e Krishna Yajurveda, que é o Yajurveda branco e o Yajurveda negro. Então, o Yajurveda branco, ele fala de Vishnu. E o Yajurveda negro fala mais de Krishna e vai dar base depois para o Vaishnavismo. De todas as formas, é isso, né? Desatar o nó do coração é para que nós possamos nos identificar diretamente
com a divindade que reside no nosso coração, com esse Isha que está no seu coração. Esse é o principal, acho que, para trazer aqui. O Isha Upanishad vai trazer uma série de conselhos para nós, mas o primordial para a gente é recordar que todo o assunto das Upanishadas é encontrar o Isha dentro do coração, que é Deus mesmo, dentro do seu próprio coração. A abertura do coração concede poderes mágicos, os siddhis. E o principal deles é o Kavyam Siddhi, que é uma espécie de poder poético ou realização poética. Então é a última leiturinha aqui de introdução. A abertura do coração concede Kavyam Siddhi, realização poética, um dom contínuo para produzir-se kavya ou poesia, recordando que para a visão védica ancestral, o kavi ou poeta não tem a função de florear a realidade, de fantasiar e fabular em cima da vida. O kavi é o rishi, ou seja, ele vê a verdade e a canta. Então tem essa distinção importante do poeta dentro da tradição védica. Né? O poeta ele não está lá para te ficar falando, essa bela manhã que desponta, não sei o quê. Ele não está lá para florear a realidade. Ele está lá para falar para você, dentro de você tem uma árvore que concede desejos, é o seu ser. Dentro de você há um cisne celeste, é o mestre divino no seu coração que canta através da sua respiração. Dentro de você tem um altar de pedras preciosas. Esse altar é o seu próprio ser, o seu próprio coração. É isso, entende? Então eles trazem elementos poéticos, imagens poéticas, para poder levar você de volta para o coração, onde vai encontrar quem? O Isha. Então assim, a gente pode, ao ler a Isha Upanishada, ter duas sensações. A primeira sensação é de uma certa obscuridade. A obscuridade diz respeito àquilo que não necessariamente eu estou entendendo do que o texto está dizendo. Então, não tem jeito. Como eu disse, né, eles não estavam preocupados em explicar. Então, isso é meio inevitável, você não conseguir compreender tudo que está sendo dito. Um guru, um swami, um instrutor, ele vai te ajudar a interpretar o texto. E além disso, você vai ter que entrar na leitura do texto de uma forma que não seja metódica, analítica. Como é poesia, qual é a leitura necessária, né? Esse coração poético é quem vai entender a poesia. A mente racional não vai entender a poesia, não é para ela, que eles não cantaram para a nossa mente analítica, eles cantaram para o nosso coração. E o segundo ponto que também pode surgir aí é uma sensação de estar diante de um clichê, ou de vários clichês. Isso porque não vai ter muita novidade dentro da leitura da Isha Upanishada. Mas não é porque a Isha Upanishada é um clichê, uma cópia mal feita de tudo que tem por aí. Tudo que tem por aí é que é uma cópia da Isha Upanishada, ok? É o contrário. Então a gente precisa levar em consideração que assim, praticamente tudo que nós temos aí são derivações das Upanishadas. A Upanishada é que é o original. Então, acessar a leitura desses textos é travar contato com esse espírito original, essa originalidade mística primeira, que depois vai dar base para um monte de outras escrituras, discursos, proposições filosóficas, né? Os darshanas, os pontos de vista filosóficos. Então, lembrar disso, né? A gente está falando de uma escritura com pelo menos 3.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, assim, acessar este Upanishad é acessar o coração do conhecimento. O filósofo indiano Sri Aurobindo, ele disse o seguinte, que a Isha Upanishada não era um veículo de instrução, mas de iluminação. Ou seja, mais direcionado a criar um estado de compreensão do que instruir o leitor a um processo. Ele afirma também que o Isha Upanishad
é um texto para pessoas já familiarizadas com conceitos contidos ali, para buscadores prontos a meditarem sobre a realidade última. Mas eu acredito que essa questão de estar pronto ou não estar pronto é muito relativo. Como é que eu posso dizer quem está pronto ou quem não está pronto? Eu acho que mesmo que a gente não consiga absorver a totalidade dos conceitos, a gente tem benefícios para poder receber ali do texto em si. Aí assim, para hoje a gente esticou bastante, para hoje a gente vai ler o primeiro verso. O que eu quero apresentar para vocês do primeiro verso, na verdade já foi meio que apresentado nessa explicação longa. Tá? Essa explicação ela não foi à toa, ela já estava explicando o primeiro verso. Eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, a dificuldade que a gente pode ter com traduções. Porque eu sei que depois você pode pegar, correr na internet, colocar lá Isha Upanishad, você vai achar traduções, tem várias. Só que assim, às vezes você pode dar de cara com dois textos da Isha Upanishad e falar, nossa, mas como que é o mesmo? Porque é muito diferente. Porque eles não trabalham com a construção linguística deles, não é que nem eu fiz agora. A construção linguística deles não é linear. Eles não constroem texto assim. Eles vêm e colocam assim, palavra-chave, tipo linguagem, oralidade, entendimento. E aí você constrói o argumento em cima disso, entende? Porque inclusive eles adoram fazer isso, para ver quantas possibilidades pode existir na hora de produzir uma interpretação e etc. Então o apreço pela interpretação é muito forte no Oriente de um modo geral, mas na Índia também é muito forte. Por quê? Porque é a sua assinatura pessoal em cima de algo que é universal. É a forma como você sente aquilo. E isso é muito belo, né? Porque de uma certa forma, por exemplo, a gente pensa na nossa educação, aqui especialmente Brasil, sei lá, eu lembro da minha educação, a gente é educado a decorar fórmulas. A resposta certa na prova é aquela que for a mais parecida, ou melhor, idêntica à que está no livro. Então a gente tem que meio que decorar as coisas. Existe esse fator de memorização dentro do sânscrito, dentro dos textos, mas existe um campo de abertura para você construir a frase de uma forma pessoal. Então eu peguei o primeiro verso, que é o que interessa para a gente hoje, e trouxe duas traduções diferentes. Olha, eu vou fazer uma e depois Moine vai fazer outra. A primeira. Primeiro verso. Tudo isto é para a habitação do Senhor. Tudo que é universo individual de movimento, no movimento universal. Por isso, com desapego, deverias desfrutar. Não desejes nenhuma posse humana. Talvez um pouco denso e um pouco velado. Vamos ver uma outra tradução. No coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus. Somente Ele é realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Não cobiceis a riqueza de ninguém. Você já vai ver que o segundo texto, ele tá um pouco mais preocupado com a gente, para a gente entender um pouquinho melhor o que tá dito. Mas aí, enfim, como eu disse, né, nosso trabalho vai ser leitura verso a verso com comentário. Então, a grande parte do comentário já foi feito, que é o quê? No coração de todas as coisas reside, no coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus, ou tudo isto é para a habitação do Senhor. Quem é esse Senhor? É Ishvara, é Isha, é Deus no seu coração. Eu gosto mais da segunda versão lida por Morini, porque a palavra habitação e coração são a mesma. Porque eles usam o mesmo sentido. Lembra que eu falei que o Anahata também é o Gurukula, que é a morada do mestre, ou a mesma morada de Deus. Então,
essa habitação é o cerne de todas as coisas. No cerne de você mesmo, ou seja, no seu coração, a Ishvara, a Isha, ao Espírito Supremo, a Deus, que foi o que a gente veio compartilhando. Agora, também é interessante a gente contemplar aqui mais 3 elementos. O primeiro, renunciando às vãs aparências, sabendo que o mundo é enganoso e que os sentidos também nos enganam, rejubilai-vos sem apego. Desfrutai de tudo, mas sem estar apegado a nada. Opa, caiu. Isso aqui volta? Parece que tá voltando sozinho. Ele volta sozinho. Voltamos? Voltamos. Vocês estão vendo? Tá todo mundo aí? Ninguém se machucou com essa queda? Não? Tá. Então tá. Vamos retomar aqui, peraí. Então é isso. Vou voltar um pouquinho. Portanto, no coração de tudo que existe está Deus. Portanto, renunciando à aparência que faz com que você ache que Deus não está presente, a graça divina não está presente, renunciando a isto, rejubilai-vos nele. Toda a alegria que pode ser obtida do mundo material está enraizada no seu próprio ser. Porque qualquer gozo que você experimente com qualquer um dos instrumentos dos sentidos, e qualquer que seja o objeto do sentido, para que você possa de fato desfrutar daquilo, você precisa ter consciência, correto? E consciência é Isha, ou Ishvara, ou Deus em você. Então, na verdade, desapegando-se da aparência das coisas, mantenha a percepção clara. Eu sou um com o Criador, e o Criador está presente em todas as coisas. Mas é importante não confundir isso, por exemplo, com panteísmo. Não é isso. Deus está em todas as coisas como substrato. Ou seja, ele está escondido nas aparências. É diferente do panteísmo, que entende as forças da natureza todas como divindades, ou como participantes da divindade. Existe não é tão diferente, mas não é a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? O ser ele está subjacente a todas as coisas. E aí, esses 2 elementos. Primeiro, né, de cuidado para não se enganar com as aparências, porque as aparências é o que te fazem esquecer de você mesmo, de quem você é. E rejubila. Deleite-se com tudo que tem à sua disposição. Porque pelo seu bom karma, por exemplo, Isha, Ishvara, a inteligência suprema, pode ter colocado muitas coisas maravilhosas na sua vida. E você deve, com alegria e com gratidão, desfrutar das coisas maravilhosas que Ishvara trouxe para você. Inclusive aquilo que você pode olhar e dizer, não, mas isso é mau karma, porque está me fazendo sofrer. Isso também é bênção de Ishvara, porque esse sofrimento, ele purifica a nossa percepção para que a gente possa olhar para as coisas para além da aparência. Então, mesmo aquilo que a gente chama de um sofrimento, porque é um sofrimento, a gente experimenta como dor, é próspero, porque prospera em mais desapego, em mais fé, não é? Às vezes a gente precisa passar por um sofrimento para poder ver como é que a gente, para lembrar como é que a gente reza, né? Às vezes a gente esquece que a nossa oração se torna mais calorosa quando o mau karma vem espetar um pouquinho a gente. Então, até quando a gente está levando uma espetada do mau karma, é Ishvara. Então a gente dá graças, a gente agradece, celebra isso, rejubila. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas é o que vai dizer as Upanishads mesmo. Rejubile com tudo, porque em tudo está a presença do Altíssimo. E aí depois ele termina dizendo, né, numa tradução, não desejes nenhuma posse humana e não cobices a riqueza de ninguém, né, as 2 traduções. A tradução de não desejes nenhuma posse humana, eu prefiro
eu prefiro essa tradução. Por quê? Porque ela é um pouco mais abrangente. Tipo, cuidado para não gerar apego com as coisas, não é? Exato, muito mais abrangente, sem dúvida. Enquanto que quando a gente pensa, não cobiceis a riqueza de ninguém, Tudo bem com a sua própria? eu acho ela um pouco limitada. Eu sinto essa tradução, nesse ponto eu acho ela limitada. Porque o texto, na verdade o que eu sinto do texto é que ele está dizendo para a gente não gerar possessividade com nada. E a gente sabe, todo mundo tem a experiência de como a gente sofre quando a gente gera possessividade. Ninguém vai poder dizer que não conhece esse sofrimento que é gerado pela possessividade, né? Pelo desejo de posse. Não pode. Então é isso. Então, no primeiro verso, essa é a essência do primeiro verso. No coração de todas as coisas habita o Ser Supremo. Ele está em todo o universo, inclusive no seu próprio coração. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubila nele. A segunda tradução que Morrini fez, ela vai falar para a gente rejubilar nele. A primeira tradução que eu fiz vai falar que a gente deveria, com desapego, desfrutar, mas não fala desfrutar dele. Aí eu prefiro a outra. Entendeu por que é complexo o negócio da tradução, né? E é interessante essa coisa das vãs aparências, né? Porque essa combinação dessas duas palavras, ela é bem forte, assim, eu acho que é algo que já contém em si um ensinamento super profundo, porque tá dizendo que as aparências, elas são, em geral, vãs. Enganosas. Enganosas, né? Elas não servem, porque é no cerne que habita Isha. É no cerne, é lá no coração de todas as coisas que está Deus. Então, as aparências, elas são vãs. É delas que a gente também tem que se desapegar. E como nós somos fortemente apegados às aparências, não só de pessoas e coisas, mas as aparências das situações. A gente contempla as situações de acordo com o que elas se apresentam. E aí, imediatamente, já vem uma reação, um gosto, desgosto, reajo de uma determinada maneira. Mas as aparências com que as coisas estão se apresentando não são as coisas no seu cerne. Porque as coisas no seu cerne são Isha. É sempre Deus. É Deus. É então, sempre Deus no cerne de tudo. Por isso que eu prefiro, né, essa tradução. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele, ou seja, no ser real, em Deus. Enquanto o outro vai dizer, por isso, com desapego, deverias desfrutar. Ele está certo, porque assim, se não tiver apego, não vai ter dano. O que realmente produz dano é o apego. Só que eu sinto que a gente dá um passo além. Não é só desapego, é com a compreensão clara de que todas as coisas possuem Isha ou Brahma no seu cerne, né? como seu substrato. E não cobiçar a riqueza, ainda que eu tenha falado que eu prefiro não desejes nenhuma posse mundana, mas tem um elemento importante aí. O que acontece? É a partir desse Upanishada que vai surgir lá, por exemplo, no Ashtanga Yoga de Patanjali, lá nos Yoga Sutras de Patanjali, que fala de Asteya, que é não roubar, e a Parigraha, que é não gerar possessividade com as coisas. Entende? Então a gente pega dois elementos que vão estar presentes, e outros mais que vão estar presentes nos yamas e nos niyamas do yoga, que tem a sua fundamentação, na verdade, aqui no conselho, porque tudo que está acontecendo aqui é um